Boa noite. Agora sim, agora acho que tá tudo ok. Boa noite. Tive um pequeno probleminha aqui para começar. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, nossa convidada já está na sala. Daqui a pouco daremos início ao nosso bate-papo. Bom, pessoal, nossa live hoje é sobre saúde e qualidade de vida na infância. Daqui a pouco eu vou estar chamando aí a nossa convidada. Já estou esperando aí mais algumas pessoas entrarem. Boa noite. Dá então a nossa convidada para começarmos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Bom, gente, então estamos, né? Nossa convidada chegou, doutora Carolina Damasceno. Muito obrigada, desde já quero agradecer sua participação aqui conosco. Prazer. Tenho certeza que será uma live maravilhosa. Bom, gente, doutora Carolina, ela é médica, é pediatra, não é isso? Se formou lá no Rio e voltou aqui para a Bahia. É isso mesmo? Isso. Acho que algumas pessoas não me conhecem. Eu sou Carolina Alencar Damasceno. Me formei no Rio em medicina e voltei para a Bahia e fiz residência em pediatria no Hospital Estadual da Criança, aqui em Feira de Santana. Sou natural de Canarana, nasci e me criei aí. Só que muito cedo eu tive que sair para dar continuidade aos estudos. E hoje eu estou de volta, né, na região, trabalhando. Então, estou fazendo os atendimentos pediátricos aí também na nossa região. Muito bom. Bom, então, nossa live hoje é sobre saúde e qualidade de vida na infância. E aí, muitas mamães, quando ficaram sabendo da live, já nos enviaram as dúvidas, as perguntas para tirar aqui contigo, Uhum, certo? certo. Bom, então, vou começar, né? Eu anotei aqui as dúvidas delas. E assim, a primeira questão é com relação a esse momento que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo um momento atípico, né? Pandemia, isolamento, as crianças não estão na escola, não estão em contato com os coleguinhas, Uhum. e muitos pais estão estressados dentro de casa, né? Descontam aí nas crianças. E a gente quer saber, assim, se realmente existe algum risco para a saúde da criança, né? Esse momento que elas estão vivendo. Uhum. Sim, está sendo bastante comum, né, a gente ver isso, porque muitos pais estão em casa, só que eles estão fazendo, né, o home office, estão trabalhando, e a criança, ela está demandando muito tempo dos pais em relação às atividades, às aulas online, a depender da idade da criança, ela ainda não consegue acessar sozinha, assistir a aula sozinha. Então, demanda muito a atenção dos pais e isso acaba gerando um estresse na casa, tanto em relação aos pais quanto em relação às crianças. O que a gente vê muito no consultório são os pais reclamando da alteração de comportamento. Tinha criança mais tranquila, que ficou mais agitada, mais irritada, mais chorosa, né? As crianças, elas se estressam também. Às vezes é uma criança que mora em uma casa pequena, um lugar muito apertado, ela quer sair, ela quer brincar, ela quer correr, ela não consegue. Então ela fica com aquele acúmulo de energia e sempre ela vai transportar essa energia para alguma outra coisa. Às vezes fica mais tempo no celular, fica mais tempo na televisão, elas vão ficar mais estressadas. Tem criança que está ficando mais gordinha, né? Já peguei uma criança que só na quarentena engordou 11 quilos. Então, assim, é bem, bem sério esse problema. E às É vezes verdade. os pais acabam cedendo mais, né? Deixando o filho mais tempo no celular,
mais tempo na televisão para que eles possam fazer as suas atividades. Então, está sendo um período complicado. Tem muita criança que está precisando de acompanhamento psicológico por causa disso. Elas estão mais estressadas, mais nervosas. Quando tem, né, na casa 2, 3 irmãos, a briga está sendo muito intensa. Então, isso é uma queixa que chega para mim no consultório. Essas brigas frequentes, a questão da alimentação. As mães falam que, assim, quando a criança já é maiorzinha, que já tem essa liberdade, que toda hora está na geladeira para pegar uma coisa. Então, não é fome, é só aquela necessidade de comer, às vezes até de ocupar seu tempo, de passar esse estresse em outra coisa. Aí tem criança que vai para comida, né? As que gostam de comer vão para comida, e outras ficam tão deprimidas que não querem comer. Como também altera a qualidade da alimentação. Muita família está relatando isso, a questão da qualidade da alimentação. Se tem risco de depressão, tem. Tem muita criança, e às vezes quando a gente vai olhar a história da família, né? Já tem um histórico presente de depressão, de mudança de humor. Então, essas crianças, elas também tendem, pelo momento que a gente está vivendo, elas estão reclusas em casa, não tem contato com o coleguinha, sentem saudade, né, do professor, daquele contato físico. Então, tá sendo bem complicado esse período de quarentena para as crianças. Bem difícil mesmo. Realmente. É um período difícil, né? Não estávamos preparados para isso. Estamos tentando nos adaptar a toda essa situação. E até pela Verdade. questão da escola, né? Então a criança ela tá mais estressada, ela não quer estudar. As aulas online, muitos pais falam que já desistiram, já ligaram para a escola e conversaram. Porque a gente sabe a dificuldade. Às vezes a gente é adulto, tem algum curso, alguma coisa online. É difícil manter a concentração, é difícil aprender. Os pais também já estão estressados e não têm tanta paciência de ensinar. Então, está sendo um período bem complicado. Alguns pais já relataram até que já abriram mão, né? Crianças muito pequenas, eles tiraram da escola, ou então cancelaram o ano, porque tá bem difícil, bem complicado. Ó, Andréia, obrigada. Está realmente bem complicado, né? Então, nós, como professores, pais, alunos, estamos todos tentando, né, nos adaptar a Sim, essa situação, fazendo o que é facilitar possível. ninguém. Bom, uma outra dúvida, né, você já até falou um pouquinho, mas uma outra dúvida é com relação à alimentação, né? Quais os cuidados Sim, que os pais devem ter com relação à alimentação das crianças, né, dos seus sim. filhos? Tá sendo bem complicado, né? A pandemia, ela alterou o ritmo de vida, então muita gente está deixando de ir. Agora nem tanto, que já está começando a voltar. Mas muitos pais deixaram de ir no hortifruti, né? No supermercado fazer essa essa feira de frutas e verduras que dura menos tempo e muita comida pronta, muita coisa congelada. Então, a alimentação piorou, né? Não só das crianças. Quando a gente fala da alimentação da criança, não é da criança em si, a gente está falando da alimentação da casa, né? A criança, ela está se alimentando do que a casa oferece. Então, houve essa piora na alimentação, muito alimento congelado, muita coisa prática que não faz bem à saúde, né? Então, a orientação qual é? Alimentos que a gente fala in natura, aqueles alimentos tipo uma fruta, que você vai comer a fruta do jeito que ela tá, ou alimentos minimamente processados, porque quanto mais processamento o alimento passa, mais sódio, mais potássio, mais conservantes. E quanto maior o tempo quanto maior o período de validade, mais conservante vai ter porque vai ter que durar esse período todo do alimento bom. Então, houve uma piora. E quando a gente fala da alimentação na infância, a gente não fala só de um período na vida. A alimentação da infância, ela pode não trazer repercussão nenhuma nos dias de hoje. Mas isso pode trazer repercussão na vida adulta, na adolescência, como não é incomum a gente ver crianças com pressão alta, com diabetes, obesidade, e tudo isso vai acarretando as outras doenças. Então, a gente fala da alimentação hoje, da infância,
não só nesse período, mas isso vai se estender por toda a vida da criança. Então, quanto mais natural o alimento, melhor. Que a gente vê que tem bastante dificuldade. As mães até falam, ah, meu filho não come fruta. Mas assim, a gente tem que ver a alimentação da casa. Está sendo ofertado fruta para essa criança? Essa criança está tendo acesso às frutas? Quais frutas estão sendo ofertadas? Porque não adianta falar, ah, ele não come banana. E na casa só tem banana para comer. Então a gente tem que tentar fazer uma variedade. Não comeu crua, não comeu, sei lá, maçã, não comeu crua. Tem criança que gosta refogada, que ela fica mais doce. A gente pode tentar uma salada de fruta. Então, vai muito também do exemplo dos pais. Se são pais que comem fruta, verdura, na hora do almoço faz aquele prato bem colorido, a tendência é que a criança aprenda, né, os bons hábitos. A criança é muito do exemplo. Então, se na casa está sendo o exemplo todos os dias, café da manhã tem fruta, na hora do almoço tem verduras, legumes, salada, folha. A criança ela vai aprender a comer. Verdade, muito bom mesmo. Tem que, né, ter o exemplo em casa e os reflexos vêm na vida toda, né? Então, a alimentação Sim. ruim agora pode trazer muitos problemas Uhum. futuros, Sim. né? Ó, tem alguém perguntando, alguma mãe perguntando, falando que notou que a filha está fazendo sons como se estivesse suspirando, cruza os braços, vai para um lugar ficar sozinha. Ela tem 1 ano e 11 meses. Essas atividades são sinais de irritabilidade? Pode ser sim. E como a criança ela não sabe falar, ela não sabe expressar, ela vem nos gestos. Então, o que a gente fala é a diferença, né? Da medicina, da pediatria, o que é que acontece? Nós, pediatras, a gente não identifica as coisas pelo que a criança fala, que a criança não sabe falar. Às vezes, o que ela sente, ela não consegue expressar. Então, a gente vai muito desse sensitivo, da carinha da criança, do gesto. Criança que fazia alguma coisa, hoje ela não quer mais fazer. Nessa perda, entre aspas, de habilidades, pode ser também um sinal de irritabilidade. Tá certo. Bom, continuando com as nossas dúvidas, algumas mães ainda estão amamentando e Sim, elas estão na dúvida assim, como saber que o bebê já está saciado? sim. Ó, isso é uma coisa bem frequente, é uma dúvida. E as mães até falam, ah, chorou, deu peito. Só que nem sempre é assim. Quando a criança nasce, o estômago da criança é muito pequenininho. Tipo, cabe 5 a 7 ml. Então, é uma quantidade muito pequena. Tanto que a produção do leite também não vai ser grande. Porque o organismo materno, ele vai se adaptar para as necessidades daquela criança. Tanto que não é recomendado, né, as mães de leite. Porque cada mãe vai produzir aquele leite específico para o seu filho. Então, a mãe vai saber. Chorou. Então, como que a gente vai saber se o choro é de fome? A gente tem que descartar se não é fralda suja, se a criança não está irritada, às vezes está com muita roupa. É muito comum as crianças ficarem irritadinhas, chorosas, porque as mães colocam muita roupa e a temperatura está muito quente. A fraldinha, se a criança não está, né, suadinha com essa questão de temperatura, se não é nenhuma dor, às vezes terminou de mamar e tá chorando. É fome? Às vezes não é, às vezes a questão da cólica que vem aparecer, né? Logo após a amamentação, é normal aparecer. Então, a questão da fome não tem tempo, né, da criança mamar. A criança de tantos meses vai mamar por tanto tempo. Não tem isso. A gente tem que avaliar se a criança está pegando corretamente ao seio materno, se ela consegue sugar os movimentos de língua que ela faz, para saber se essa ingesta de leite está sendo satisfatória. A criança, até os 6 meses de vida, ela deve estar em aleitamento materno exclusivo, em livre demanda. O que é isso? Não tem questão de mamar de 3 em 3 horas. A criança pequena, ela vai mamar a hora que ela quiser. E a criança, ela vai dando sinais de saciedade. A criancinha pequena, ela fica muito com a mãozinha fechada. Então, às vezes, quando ela fica com aquela mãozinha fechada,
forçando demais, chorando com essa mãozinha bem cerrada, é um sinalzinho de fome. Então, quando ela vai mamando, vai ficando saciada, a mão consegue ficar mais abertinha, né? E também a criança, quando ela tá de barriguinha cheia, ela pega no seio, ela suga e logo ela para. Então, ela não continua sugando. A sugada é um pouco mais fraca, não é aquela sugada muito forte. Então, tudo isso são sinais que a gente vai vendo da criança. Alguns dos. Pronto. Ainda nesse assunto, né, de mamar e desmamar, nessa questão do desmame, muitas mães estão com essa dúvida, se tem alguma técnica, alguma coisa que elas possam fazer para ajudar nesse processo do desmame. Sim. A questão do desmame é bem complicado. Às vezes as mães são obrigadas a fazer esse desmame devido ao retorno ao trabalho, né? Tem mães que não conseguem amamentar por mais de 4 meses, que é o período que a gente consegue de licença maternidade. Tem umas que associam ainda mais um mês de férias e conseguem fazer um aleitamento por mais tempo. A questão do desmame vai também da vontade da mãe, né? A criança, às vezes, se deixar, ela vai mamar até 3, 4 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, sem água, sem chá, só o leite materno. E o aleitamento materno complementar, que são com os outros alimentos, até os 2 anos de idade. Às vezes, a mãe sente a necessidade de fazer o desmame. Então, como é que a gente orienta? Primeiro, a gente vai começar a conversar com a criança para ela entender que vai ocorrer esse desmame. Então, vai falar, olha, agora não é hora de mamar, não vai ofertar a mama antes das refeições, nem logo após. Então, vai começar a diminuir as mamadas do dia e vai manter as da noite. Depois de um período, a criança acostumada, e agora é até um pouco mais difícil pela questão da mãe estar em casa, então a criança a todo momento querer mamar, então cabe à mãe conversar, oferecer um brinquedinho que ele goste, envolver a criança em outra brincadeira, que é alguma coisa interessante para que ele esqueça o leite materno, ou a mama. Aí durante o dia, depois desse desmama, e à noite, a gente vai também nesse processo, conversando sempre com a criança, explicando a questão de desmame, e algumas técnicas que a gente usa, por exemplo, uma musiquinha. A criança gosta de uma musiquinha. Ó, vamos mamar? Vamos. Então, a gente já está diminuindo o número de vezes que a criança mama. A criança não mama mais várias vezes ao dia. Aí, ó, mamãe vai cantar uma musiquinha. Quando a musiquinha acabar, você vai parar de mamar. Né? Que a gente delimita o tempo. Então, você vai cantar a musiquinha e a criança tem que entender. Parou a musiquinha, você vai tirar a criança do peito. E o que falar tem que cumprir. Senão ela não vai acreditar naquilo que você está falando. Ou então contar até 10. Ó, mamãe vai contar até 10 enquanto você mama. Quando chegar no 10, mamãe vai tirar o peito da boca. Então, sempre conversando, fazendo a criança entender. Para não ser um processo traumático para a criança. Do dia para a noite, ó, acabou, não vai ter mais a mama. Porque isso gera irritabilidade. Pode alterar o sono da criança. Então, é um processo, né? Não é aquela coisa do dia para a noite. Então, é um processo que vai conversando. E quanto mais agora que as mães estão em casa, está sendo um pouco mais difícil. Teve criança que regrediu, criança que não usava mais fralda, voltou a usar, voltou a fazer xixi na cama, criança que já estava quase largando o peito, voltou a mamar mais vezes. Então, é conversar. O processo de desmame vai. A redução do número de vezes que a criança mama e também a redução no tempo. A criança que passava 20 minutos no peito, agora vai passar 10. Aí você vai diminuindo lentamente até chegar a contar até 10. Aí no início você pode contar 1, 2, 3. Aí quando você já tá querendo tirar mesmo, 1, 2, 3, começa a acelerar que ela diminui o tempo que vai ficar na mama. Verdade, a importância da conversa, do diálogo com a criança. E ela tem que entender. Bom, doutora, temos perguntas também não só de bebês, né? Tem algumas mães perguntando aqui, assim, no início da pré-adolescência, já se também é normal o apetite aumentar, principalmente agora, nesse período.
Sim, a gente observa muito as crianças que estão entrando, né? Essa fase da adolescência é uma fase de muita alteração hormonal. Então, o metabolismo da criança está mais acelerado e isso gera mais fome. A criança, ela tem mais, ela está saindo, né, da fase da infância para ir para a adolescência. Em meninas é de 8, a partir dos 8 anos e em meninos a partir dos 9 anos. Então, a gente vê essa diferença. Às vezes a criança começa a ganhar peso, porque o organismo começa a mudar, né? As meninas, elas vão tendo mais tecido adiposo, quadril, nas mamas, e os meninos também. E aí a fome aumenta, porque o metabolismo está mais acelerado. Então, gasta mais energia, por isso vai dar mais fome. Então é normal, né? É Aumentar esse normal. apetite. Só tem É. que cuidar da alimentação, cuidado com o que E come, é né? comum também muita criança ganhar peso, né? Porque como tá com muita fome, tem muita energia, aí às vezes acaba ganhando peso, que às vezes é mais difícil perder esse peso de Bom, quando ganha. outra pergunta que eu estou tentando acompanhar as perguntas que enviaram aqui. Perguntaram se tem como alguma dica para controlar a ansiedade das crianças nesse momento de pandemia. Ó, a depender da idade, né, vai a brincadeira. Uma coisa muito legal são as brincadeiras lúdicas. Se a criança já é maiorzinha, tentar brincar com os números. Se ela já está naquela fase aprendendo a ler, brincadeiras para juntar as letrinhas, juntar as sílabas, alguma coisa lúdica. Porque o que a gente vê muito é a questão televisão e celular, né? Só que a gente vê também que nessa pandemia as crianças já estão enjoadas disso, já estão enjoadas de ficar deitadas no sofá assistindo televisão o dia todo. Então, assim, brincadeiras lúdicas, quando a criança é muito pequena, aquele joguinho de encaixar quadrado, triângulo, para ela saber as formas geométricas, encaixar quebra-cabeça é uma forma bem legal. Às vezes um filme, tirar um filme de que a criança gosta, do super-herói que ela gosta. Então, assim, sempre inventando, por mais que seja difícil, mas sempre inventar, comprar, né, cartolina, alguma coisa para a criança pintar. Essa questão de botar tinta na mão ajuda bastante. A criança ela se envolve, brincar de amarelinha, coisas, buscar coisas, né, mais luz que a criança gaste energia para aquilo. É o mais Sair um pouco da importante. pintura. Isso, sair um pouco dessa vida virtual. Bom, uma outra pergunta que enviaram foi a questão de bicos de chupeta, né? Se tem diferença, se tem alguma recomendação com relação a bicos de chupeta. Ó, a questão da chupeta é bem complicada, porque tem os prós e tem os contras, né? Eu como pediatra, eu oriento os prós e os contras e cabe à família decidir. Porque não tem como eu decidir pela família se chegar em casa e a família fizer tudo ao contrário, né? Então, tem que ter essa parceria, tem que ter esse bom relacionamento do profissional com a família. Então, eu sempre oriento. Quais são os prós? A chupeta, ela acalma a criança. Por que que ela acalma? O ato de sugar, o ato de ficar sugando, a criança, ela se acalma, então diminui o choro. Como ela se acalma, tranquiliza, diminui a questão das cólicas. Só que qual o problema? O problema da chupeta é que tem relação com a redução do tempo que a criança vai ficar em aleitamento materno exclusivo, porque pode ocorrer a confusão de bicos, porque a chupeta ela é muito mais mole e o peito para sugar é muito mais difícil, demanda força, a criança usa toda essa musculatura da boca. Então é muito mais difícil. Então ela vai querendo uma coisa mais mole. Então vai começar a ter preferência à chupeta. E também um processo de retirada, tanto que a gente falou do desmame do seio materno, a gente também tem que fazer esse desmame da chupeta. Não é de uma hora para outra, pegou, jogou fora e acabou. Porque isso vai gerar estresse na criança, vai gerar irritabilidade. Então, assim, a gente tem que pesar os prós e os contras dessa chupeta, porque, né, tem um lado bom, que acalma, a mãe vai diminuir de ouvir o choro da criança, só que, por outro lado, tem a questão da confusão de bicos e também porque a chupeta, o que é que ela altera na boca. A chupeta ela fica parada no céu da boca.
Então, de tanto que ela fica ali, ela acaba modificando a arcada dentária. Os dentes da criança pode ter deformidade e também altera a questão da cavidade nasal, porque como ela fica empurrando mais o céu da boca, diminui essa área do nariz, então a criança pode apresentar problemas respiratórios, facilitar a infecção de ouvido e garganta pelo uso da chupeta. Então, é É uma ponderar questão bem bastante. delicada mesmo, né? É uma questão bem Às vezes a complicada. mãe quer só se livrar do choro, toma a É, chupeta, livra do mas choro tem que quando é pensar nas pequenininho, consequências. mas no desmame da chupeta também vem o choro, vem as noites mal dormidas, a criança já vai estar maiorzinha, então vai dar mais birra. Então é bem complicado e pensar bastante antes de oferecer. Bom, doutora, agora um outro assunto, né? Algumas mães estão com dúvidas na questão da higiene, mas principalmente da higiene bucal. Como que tem que ser esse processo nas crianças? Ó, a criança, ela já tem que iniciar desde o primeiro dia de vida. Muita gente acha que a gente só precisa escovar os dentes, mas não, a gente já inicia a higiene oral desde o nascimento. Como é que a gente faz? Eu sempre oriento uma fralda. Eu não gosto muito da gaze por ser grossa e nem do algodão que solta aqueles fiapinhos. Então, como que eu oriento meus pacientes? Molha a fralda, fraldinha de pano, na água, não precisa usar nenhum outro produto. Coloca geralmente no dedinho, pela cavidade oral da criança ser pequenininha, e higienizar o que conseguir. Porque muitas crianças, quando você bota o dedinho na boca, ela começa a sugar. Então, higienizar as bochechas, a língua, né, o céu da boca, os lábios, tudo tem que ser higienizado desde o primeiro dia de vida. O ideal é que seja higienizado após cada mamada, mas a gente sabe como isso é difícil. Então, pelo menos 3 vezes ao dia. Tá muito, não consigo, tá muito corrido. Pelo menos antes de dormir, né? Porque pelo menos uma vez ao dia, no mínimo. Mas o ideal é que sejam pelo menos 3 vezes ao dia. Aí a criança vai ficando maiorzinha. Depois que nasce o primeiro dentinho, a gente usa creme dental. Antigamente era recomendado creme dental sem flúor. Só que hoje fizeram a revisão nos estudos e viram que na prevenção da cárie a gente já começa, mesmo que a criança tenha apenas um dentinho. Então, apontou o dentinho, a gente já muda. Se é com escova, se continua na fraldinha, se é naquela escovinha de silicone que conecta no dedo, isso vai ficar a critério da família. Então, a gente orienta, só que tem que ser um creme dental com flúor, né? 1.100 ppm, que já vem na embalagem do creme dental. Tem várias marcas para criança. E a questão é da quantidade, que a gente vê nos comerciais que coloca do início ao fim, né, das cerdas da escova, e não é. Para criança, é 1 grãozinho de arroz. Eu gosto até de mostrar às mães, realmente a imagem tem na internet, é só colocar quantidade de creme dental para criança, vai ter de 0 a 3 anos. É 1 grãozinho de arroz, é muito pouco. Não é para fazer aquela espuma na boca, é apenas para proteger o dentinho de cárie com aquele flúor que tem no creme dental. Aí quando a criança vai ficando mais velha, a gente aumenta para 1 ervilha. E nem o adulto, ele não vai colocar creme dental, né, para completar a escova toda, como muita gente acha. Porque o que acontece? Tem gente que acha, não, vou botar muito creme dental para ficar super limpinho. O que limpa não é a quantidade de creme dental, é o movimento que você faz. Então, se você coloca pouco creme dental, mas você consegue com a escova passar um período maior, movimentos circulares, você vai conseguir fazer a higiene mesmo com um pouco creme dental. Quando a gente coloca muito creme dental, pode acontecer o que a gente chama de fluorose, que são manchas brancas no dente devido ao excesso de flúor. Então, ao invés da gente estar ajudando essa criança, a gente está piorando, porque fica uma estética muito feia, fica manchas brancas nos dentes, que no simples sorriso você já consegue ver. Então, essa orientação que eu dou é do grãozinho de arroz e para maiores de 3 anos, o grãozinho de ervilha.
Muito bom as dicas, inclusive para adultos também, né? Não precisa Hã? exagerar na pasta de É, dente. Muito bom. Bom, nós temos vários elogios aqui, eu estou tentando acompanhar o que o pessoal está escrevendo. Bom, uma outra dúvida, né, de uma mãe que mandou para a gente é com relação a protetor e repelente. Né? uhum. Estamos entrando aí numa época de calor, muito pernilongo, e aí elas querem saber assim, se pode ou não usar, ou com qual idade que já pode usar, se tem alguma contraindicação em relação a protetor solar e repelente. Não, isso é uma dúvida bastante frequente. E às vezes as mães erram na melhor das intenções. Então, assim, ó, protetor solar, a criança precisa usar, só que no mercado só tem disponível a partir do sexto mês de vida. Então, crianças menores de 6 meses não tem nenhum protetor solar que seja recomendado. Apesar de que, né, já teve mães que me relataram que comprou qualquer um de criança e aplicou. Em relação às marcas, né, tem um universo de marcas. A questão da marca não influencia tanto, desde que seja para criança, de uma marca, né, conhecida, de um laboratório confiável. E a proteção, às vezes a gente acha, mas a criança é morena, é negra, precisa de menos. Não. A pele da criança, independente da cor, ela é muito sensível. Então, qualquer exposição solar pode ser prejudicial. Então, eu indico pelo menos o fator 50, né? Lembrando que protetor solar apenas para crianças acima de 6 meses. A recomendação pode passar no corpinho todo, não tem problema nenhum, que a gente fala de áreas expostas, né? Às vezes a criança usa aquele bodezinho de manguinha e as perninhas não. Então, usar nas perninhas, usar nos bracinhos até o punho. Na mão, não é indicado colocar, porque a criança está sempre com a mãozinha na boca. Então, ela vai sempre ficar ingerindo aquele protetor que ficou ali na mãozinha. E no rostinho, ter cuidado para não passar tão perto da boca e nem muito próximo aos olhos, porque às vezes pode até irritar. Por mais que seja de criança, mas pode acontecer de irritar. Em relação aos repelentes, aí no mercado já tem também uma grande variedade, né? Várias marcas. E tem a partir do terceiro mês de vida, né? Já tem para crianças menores. E qual é a recomendação? Os melhores repelentes são aqueles que têm a icaridina na sua composição. Então, podem ser usados em crianças a partir do terceiro mês de vida e as mesmas recomendações do protetor. Usar até o punho, não usar na mãozinha. E muito cuidado na hora de passar no rosto, justamente pela questão dos olhos, da boquinha, para a criança não ficar ingerindo esse produto. E a depender da temperatura, por mais que esteja quente, se for um lugar que tem muito mosquito, né? Às vezes você mora às vezes na sua casa, muita planta, tem algum vizinho que não tem cuidado e a casa tem muito mato, então isso favorece a proliferação dos mosquitos. Aí é ideal se você, né, mora nessa situação de ter muito mosquito e agora tá aumentando, é você colocar a roupinha mais comprida na criança. Mesmo que passe o repelente, mas colocar roupinhas mais compridas que vão evitar essa picada de inseto. E se Ótimas conseguir também, dicas. né? Protetor, né? Telas nas janelas, no quarto da criança, às vezes até no próprio bercinho ou mosquiteiro, são medidas de barreira que a gente consegue utilizar. Verdade. Bom, doutora, uma mãe, né, comentou com a gente, falou assim de forma muito ansiosa sobre a questão do filho chupar o dedo. Ela Ai, estava muito preocupada em relação a isso. E aí a sim. gente quer saber assim, o que que a senhora orienta em relação a esse assunto, a chupar o dedo. Ó, a questão do dedo também, a gente volta ao desmame como chupeta, como o peito. Então, é uma situação bem complicada. Crianças pequenas, tipo bebês, que começam a chupar dedo, eu oriento o uso da luvinha. Porque não é orientado, né? Nas consultas de bebezinho recém-nascido, eu sempre falo, mãe, não precisa usar luvinha, porque é a única forma de tato que a criança tem. E aí, quando a criança já começa, tipo 1 mês, já começa a chupar o dedinho, eu falo, não, põe a luvinha.
Aí a criança começa a ficar espertinha, já começa a arrancar a luvinha para chupar o dedo. Eu já recomendei uma vez, a criança já estava espertinha, arrancando a luvinha para chupar o dedo. Eu pedi à mãe que enfaixasse, né, a mãozinha, porque ele só chupava da mão direita. Então, da esquerda, a mãozinha ficava livre, e da direita, né, para enfaixar, para ele não ficar colocando a mão na boca. E o ideal é sempre que a mãe vê, colocou na boca, tem que tirar. Ah, mas eu fico com pena, é bonitinho, não tem nada. Do mesmo jeito, a criança coloca, às vezes, quando a criancinha maior, pode ser alguma desordem psicológica, ansiedade, medo, às vezes separação dos pais, chegada do irmão. Então, mexe com o psicológico da criança, ela começa a chupar o dedo. A criança, quando chupa o dedo, fica com um calinho, a maioria, né, no dedinho. Tem criança que chupa 2 dedos. Então, é bem complicado. Ao perceber, tem que ficar tirando. E eu sempre oriento as mães. Se fosse para escolher entre chupar dedo e chupar chupeta, eu preferia que chupasse a chupeta. Porque a chupeta a gente consegue tirar mais fácil, né? Você faz um furinho, você esconde e a mãozinha fica bem complicado. Então, é a questão de conversar com a criança. Em alguns casos, é necessário a gente encaminhar essa criança para o psicólogo, quando a criança já é maiorzinha, para a gente entender o porquê que essa criança chupa dedo. Às vezes, a gente, mas criança não tem problema psicológico, não tem ansiedade, tem. Só que ela vai demonstrando de outras formas. E o dedinho também, ele vai empurrar o céu da boca para cima, vai alterar a arcada dentária. Quando pede a criança ficar assim, você vê aquele buraquinho, né? Que é o espaço do dedo, que fica também na chupeta, e vai alterar questões respiratórias. Às vezes a mãe chega no consultório assim, doutora, meu filho ronca demais quando dorme. Tô preocupada. Então, às vezes a preocupação não é o dedo. Aí quando você vai conversando, dorme de boca aberta, dorme, chupa dedo, chupa. Então a questão do ronco, que a criança fica com o dedinho na boca, começa uma respiração mais oral e aí começa o ronco. Então, o desmame é bem complicado. Tem mães que até exageram de pingar de pirona, de passar babosa. Então, assim, eu não oriento, porque é uma coisa bem traumática para a criança. Então, sempre conversar, orientar, falar quando a criança já está maiorzinha, começar a reduzir a questão do número de vezes que ele bota na boca, sempre colocar a mãe tirar durante o dia e reduzindo. O mesmo processo do aleitamento materno, vai reduzindo. E aí vai chegar uma fase que a criança só vai, né, chupar na hora de dormir. Aí na hora que a criança estiver bem sonolenta, você tira da boca para ele não ficar também a noite toda com o dedinho na boca. E o dedo é bem mais difícil de tirar do que a chupeta, do que o leite materno. É bem complicado. Tivemos aqui comentários, né? Uma mãe falou que a filha só dorme assim. E aí você falou da questão, né? Que tem que ir tirando. Tirando, em 3 meses. Não dele. Ainda tá pequenininha, ainda dá para botar a luvinha. Essa criança, a gente conversar, ela não vai entender muito, né? Mas toda vez que botar a mão na boca, tira, tem que tirar. Por mais que fique com tempo. Mas ela vai acordar, mas tem que tirar, porque quanto mais a gente deixa essa criança chupando o dedo, mais difícil vai ser tirar. Então, quanto mais novinho, a chance de sucesso do desmame desse dedo é maior. Pronto, teve um comentário também falando, né, é melhor então a chupeta do que o dedo, por ser mais fácil de tirar depois, não é isso? Isso, é mais fácil, só que algumas crianças não pegam. Aí que tá o problema. Tem criança que a mãe compra 1001 tipos de chupeta, a criança não pega, ela só pega o dedo. Então é bem complicado. Aí eu sempre oriento assim, a chupeta vai ficando velha, né? Normal. E aí o que é que acontece? A criança não vai querer chupar aquela chupeta, os pais fazem o quê? Compram outra. Só que eu falo, não, deixa a velha, que a criança vai perdendo o estímulo. Ou se tem pouco tempo que comprou a chupeta e quer tirar, eu falo, pega alguma coisinha, faz um furo, às vezes uma agulha, né? Limpa direitinho, fura a chupeta, que quando ela começar a sugar, vai ficar fazendo aquele barulhinho. E aquilo vai tirar o prazer da sucção, né? Que eu ficar chupando, chupando. Então, isso vai ficar desinteressante chupar a chupeta. Então, aos poucos, a criança já pode ir deixando, que vê que já não tem mais graça. Certo. Bom, tem algum outro comentário aqui? O dedo indicador. Tem alguma? E tem criança que chupa, às vezes, o dedo
põe tanto o dedo na boca que às vezes faz até ânsia de vômito. Não é incomum também, não. É bem comum. É, é preocupante. E eu digo assim, por experiência própria, meu pai me contou que eu tinha esse costume de colocar o dedo na boca e ele colocou, amarrou o pano, fez Uhum, de tudo para tirar esse costume, que ele tinha medo de ficar, né, com os dentes, né, para sim. frente, como você falou. Então, eu agradeço ao meu pai por ele ter tirado meu dedo da boca, né, e não ter ficado nenhuma Minha mãe consequência. fala que eu chupei dedo. Só que com 5 meses, por mim mesmo, eu larguei. Então, assim, eu não lembro. Óbvio, mas ela conta que por mim mesmo eu parei de chupar o dedo. Só que isso também a gente vê que é muito difícil, né? A criança, quando ela se adapta a uma coisa, quando aquilo faz bem, então ela vai querer continuar. É bom, Outra né? questão, Bruna, quando eu falei dos repelentes, do protetor solar, avisar também as mães, né, que não é mais indicado banho de sol. Que muitas mães, criança pequenininha, vamos botar no sol. Não, o menino não precisa ficar lá no sol, botar para quarar no sol, não precisa. Antigamente era a recomendação, às vezes aquele menino, né, nascia amarelinho, vamos colocar no sol, produzir vitamina D. Só que hoje, com as alterações climáticas, o buraco na camada de ozônio está fazendo com que os raios do sol cheguem praticamente todos aqui. Então, não tem mais aquela filtração da camada de ozônio. Então, tá chegando os raios, né, bons e os ruins também. E a pele da criança é muito sensível. Aí foi feito um estudo e perceberam que as crianças que eram expostas ao sol a um longo prazo tinham muito mais prejuízo, às vezes queimadura de primeiro grau, que é quando fica aquela pele vermelhinha, né? Tipo um camarão, questão de câncer de pele no futuro, questão do envelhecimento que o sol causa na nossa pele. Então foi visto que não tem benefício nenhum em relação à produção da vitamina D. A vitamina D, a gente começa a fazer a reposição, a gente começa um polivitamínico a partir do 7º dia de vida. Então não tem necessidade de ficar expondo essa criança ao sol. Muito importante mesmo. Muitas mães têm, né, têm esse costume. Então, Isso, porque acreditam vem que é passado de importante. geração para geração, né? A É, avó fez, nossa mãe fez isso, né? Quer uhum, que continue. Mas eu aprendi assim, criei 10 filhos assim, nenhum morreu, é, nenhum teve câncer de pele, mas assim, as coisas vão mudando, né? Ao longo do tempo. Teve alteração climática, então a gente sempre tem que estar se atualizando para dar o melhor para essas crianças. verdade. Bom, continuando então aqui nas dúvidas, né, que as mães enviaram, uma mãe pediu para tirar uma dúvida sobre dermatite atópica nos dedos da mão. Diz que o filho está com a pele rachando, está saindo secreção nos dedos da mão, e ela quer saber se tem um risco maior de contaminação por causa do coronavírus. Ó, a questão da dermatite de contato, da dermatite atópica, né, a gente tem que descobrir. Às vezes já é familiar, o pai tem, a mãe tem, e pode apresentar em qualquer parte do corpo. Tem criança que é mais sensível, às vezes você mudou o perfume, a criança, pronto, já empola o corpo todinho. Essa questão da mão, né, não sei se é em uma ou nas duas mãos, fala muito a favor de alguma coisa de contato. Por que de contato? Porque a gente pega tudo pela mão. Criança tá, né, pegando tudo na mão, colocando na boca o tempo inteiro. Então a gente tem que avaliar essa questão da dermatite atópica, dessa dermatite de contato. Às vezes, quando é uma criancinha maior, como está muito em casa, está tendo algum contato com produto de limpeza, que é muito comum causar essas dermatites, o que acontece? A pele fica mais ressecada e de tão seca que ela fica, ela começa a rachar. Então, pode acontecer, às vezes pode sangrar. Eu não sei essa questão, né, dessa secreção que está saindo. Pode ser uma secreção purulenta, porque assim, nossa pele, por mais que a gente, né, tome banho, use o sabonete que antimicrobiano, só que o que acontece? Nossa pele é cheia de germe. E às vezes, uma lesãozinha na pele, um arranhão, pode facilitar a entrada das próprias bactérias da pele.
Às vezes, esse pus que está saindo, essa secreção, pode ser pus por infecção bacteriana. Então, é bom avaliar, porque às vezes precisa até de alguma pomadinha com antibiótico, alguma coisa assim. Em relação ao coronavírus, não. A gente sabe que a transmissão, né, do coronavírus se dá por via aérea. Então, às vezes, ó, coçou o nariz, botou a mão na boca, coçou o olhinho, e isso facilita, né? Não vai ser esse cortezinho da mão que vai deixar o filho dela mais exposto ao coronavírus. Teve uma época que eu tive, né, essa dermatite de contato nesses 3 dedos. Eles, aqui, né, nessa falangezinha distal, ficava muito ressecada, que partia. E aí fui na dermatologista, fui em 3 dermatologistas diferentes, fiz raspagem, biópsia de pele, tudo normal, não dava nada. Até que na última tentativa de dermatologista que eu fui, ela identificou que eu tinha alergia ao plástico da caneta, porque eu uso, né, esses 3 dedos para escrever. Então, eu tive que usar um hidratante específico lá que ela passou, sem contato nenhum com produto de limpeza, e tive que usar uma proteção, umas dedeiras para poder escrever. Então, assim, às vezes pode ser isso, às vezes agora também muita gente está usando mais que boa, né? Toda hora passando álcool gel nas mãos, então pode ser isso que resseca. Toda hora lavando a mão, passando álcool gel. Tem gente que tá até com de água um frasquinho de água com que boa, né? Água sanitária. Para higienizar as mãos. Então, às vezes, é esse excesso de higiene, esse excesso de produto que está passando, que está fazendo com que a mãozinha dele fique mais ressecada. Bom, tá certo. É, alguma pessoa comentou aqui, quando a gente estava falando da questão da vitamina D. Uhum. Ela perguntou assim, até quando, né, dar essa vitamina D, até quantos meses? Ela está com dúvida em relação à vitamina D. Ó, a reposição da vitamina D a gente faz a partir do 7º dia de vida e usa pelo menos até um ano. O Manual de Alimentação da Sociedade Brasileira de Pediatria traz que a gente deve fazer essa reposição até os 2 anos de idade. Então, sempre, né, vendo a questão da dose, a criança pequenininha vai usar uma dose de 400 UI, que a gente fala, que a maioria das vitaminas já vem prontas. Então, às vezes, 2 gotinhas, nossa, tão pouco, isso vai fazer efeito, então faz. Né? Não precisa dar muito, não precisa exagerar. E nas crianças, até 2 anos de idade, né? De 1 a 2 anos de idade, a gente faz com a dose de 600. É a recomendação do Manual de Alimentação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Pronto. Bom, um outro comentário aqui foi em relação a manchas brancas na pele. E falaram com ele que tem relação com muito doce. Isso é verdade ou não? O que acontece muito também são essas manchinhas que, quando a criança recém-nascida, as mães ficam muito preocupadas, chegam desesperadas no consultório. O que pode acontecer, né? Não sei, pode ser alguma micose, isso tem que ser avaliado na consulta, mas na maioria dos casos, eu falo a idade da criança? Não. Não. Geralmente são crianças, né? Meu filho. Quando é bebezinho, às vezes até a exposição ao sol causa manchinhas brancas, né? Na pele, às vezes aqui na bochechinha. É só uma descoloração da pele. Às vezes até por falta de hidratação, por ser uma pelezinha mais ressecada. Então, só a hidratação, a pele da região, né? Volta, se regenera e volta a ficar da mesma cor. E em muitos casos é comum. As mães chegam desesperadas e falam, não, vamos hidratar. Aí eu prescrevo a hidratação, coloco, toda vez que der banho tem que hidratar, mas no rosto pode passar? Pode. Cuidado só com o olhinho e com a boquinha, mas aqui nas bochechinhas, na testa, então é muito comum aparecer, é o que a gente chama de pitiríase alba. É só uma descoloração da pele. Em alguns casos é pela exposição ao sol. Foi Romilda que falou de 13 anos que tem essas manchinhas. Isso. Então, às vezes, é a exposição solar sem o uso do protetor. Aí começa a descamar. Começa a ter essa descamação da pele
e aí fica redondinho. Quando não coça, não sai secreção, provavelmente é só essa pitiríase alba, que são essas manchinhas brancas mesmo. Mas em alguns casos pode ser micose, então é sempre bom levar para avaliar, para fazer essa diferenciação entre micose, né, e a pitiríase alba, que são tratamentos diferentes. Bom, mais dúvidas. Uma outra mãe de uma filha de 6 anos, ela falou que a filha já está desenvolvendo alguns traços de puberdade. E ela acha que está relacionado com a alimentação, né? Que ficou menos saudável nesse período aí de quarentena. E aí ela está preocupada, né? É uma situação comum ou não? Ela tem que realmente se preocupar e levar, né, ao médico. É uma situação bastante comum, né? A questão da puberdade. Mas é uma criança. Realmente é uma criança. Quando é que a gente classifica, né? A pediatria classifica a puberdade em meninas de 8 a 13 anos e meninos dos 9 aos 13 anos. Então, quando a criança começa a dar sinais de puberdade antes dos 8 anos de idade, e a preocupação é maior com meninas do que com meninos, as mães ficam, né, muito preocupadas, desesperadas, e elas acham assim, deu alguns sinais, já vai menstruar logo. Não, não é assim. É um processo que o organismo passa. A questão da... Como é que a gente sabe que a criança, né, tá entrando na puberdade? As meninas, elas vão começar a apresentar o broto mamário, que é o que a gente chama a pedrinha do peito. E os meninos vão começar com o aumento do testículo. Então, às vezes, é até mais difícil no menino perceber. Esse aumento do testículo vai ficando maior. E a menina, a pedrinha do peito, então já vê logo, às vezes uma roupinha mais fina, você já começa a ver, já começa, né, a despertar os olhares dos pais, diferente do menino. Aí depois vem a distribuição de pelos. Começa pelinho na axila, pelinho na virilha, nas pernas. Os meninos começam, né, pelinho no bigode, também nas axilas. Muitas mães chegam com a queixa também de odor. Ah, ela tá com 6 anos e até meio-dia, quando encosta, ela tá com cheiro de azedo. Então, é comum, isso acontece por ter uma alteração, né, hormonal. Os hormônios já começam a circular. E essa questão da alimentação que você falou, influencia bastante, né? Eu estava até lendo sobre essa questão da puberdade precoce e, assim, foi observado que na tentativa da gente comer melhor, comer mais saudável, acaba que a gente ingere muito agrotóxico. Por quê? A gente quer ser saudável, quer comer fruta, quer comer verdura, só que a gente não sabe a procedência desse alimento. Então, às vezes, a gente acaba ingerindo mais agrotóxico, as comidas, a questão de frango, né? Esses frangos de granja, que a gente sabe que tem uma grande quantidade de hormônio, então a gente começa a ingerir, começa a estimular a glândulazinha lá da cabeça, a hipófise, e ela vai começar a despertar, como se desse um cliquezinho, e a célula começa a estimular essa produção de hormônio, que vai fazer crescer o pelinho, crescer a pedrinha do peito, e aí não significa que a criança vá menstruar, a menina, né? Começou com a pedrinha no peito, ai meu Deus, 6 anos vai menstruar. Não. E a gente também tem que coletar toda a história, perguntar à mãe com quantos anos a mãe, né, entrou na puberdade, com quantos anos a mãe menstruou. Às vezes a mãe da criança de 6 anos menstruou com 10. Então também menstruou, né? Menstruou no período normal, só que menstruou antes. Então a gente tem que investigar tudo isso. E interfere bastante essa questão da nossa alimentação pela questão dos agrotóxicos. Por isso que foi até estabelecida uma lei, não vou lembrar o número, sobre essa questão do limite, né? De questão de usar agrotóxicos, tem que ter limite, a questão de os produtos que são ditos orgânicos, tem toda uma lei, toda uma fiscalização, justamente por causa disso. Que a gente viu as alterações que podem causar no nosso organismo por causa desses alimentos. Então, muito cuidado, né, com a alimentação. Ver o quanto que a alimentação é importante. Bom, mais uma duvidazinha com relação agora à fralda. A gente falou já de dedo, de chupeta, agora com relação à fralda. Tem muitas mães tentando, né, se livrar da fralda,
só que os filhos estão fazendo xixi na cama. E aí elas querem saber se tem alguma dica, tem alguma orientação específica para ajudar a se livrar da fralda. Ó, eu fiz, isso também é uma queixa muito comum, né? Eu fiz até um post essa semana falando assim, né? Seu filho ainda faz xixi na cama, tem mais de 5 anos faz xixi na cama, então a gente precisa avaliar. O que é que acontece? A gente vai voltar de novo à questão psicológica. Às vezes a criança, ela começa a fazer xixi, separação dos pais, chegada do irmãozinho, a morte de algum parente, às vezes um avô, um tio. Quando mexe muito no psicológico, é comum a criança regredir. Quando é que a gente faz o treinamento da criança? É muito difícil a gente conseguir tirar a fralda de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, porque ela ainda não fala direito, ela não consegue expressar muito bem o que ela quer. Então a gente tem que avaliar alguns sinais de prontidão da criança, né? A criança ela já tem que saber falar que quer ir no banheiro, ou então ela já tem que saber que tá na hora de fazer xixi. Então às vezes ela só fala xixi para você pegar e levar ao banheiro. Então tudo a gente vai acostumando a criança aqui. A gente começa de novo, conversando com a criança, fazendo ela entender. Tem criança que tem medo, tem pavor do vaso sanitário. Tem criança que acha que vai cair e vai sumir junto com a descarga. Tem criança que acha que vai se afogar. Então, qual é a recomendação? Comprar um piniquinho. Às vezes, sei lá, o menino gosta do Homem-Aranha. Compre o piniquinho do Homem-Aranha, que isso é um estímulo à criança a ir pro vaso, né? Ou então aquele redutor, né? O troninho tem até uns que tem a escadinha, toda bonitinha. Você senta direitinho no vaso, tudo para facilitar o acesso da criança. A gente não pode. Tem casas, né, que os pais adaptam o banheiro para a criança com aquele vaso. Tem um vaso sanitário pequenininho. Tudo tem que facilitar a criança o acesso. Então, quando é a criança maiorzinha, que ela já, sei lá, 5 anos, ela consegue ir no banheiro sem a ajuda de um adulto, isso é uma independência muito grande. Então, a gente tem que fazer com que essa criança fique independente. A questão da fralda a gente vai conversando, né? A gente conversa com a criança, explica tudo e orientado também. A partir das 6 da tarde, não dá mais água para a criança. Quando a criança acordou, tá com a fraldinha seca, parabenizar, falar que ela é capaz, empoderar essa criança a querer repetir esse processo de acordar sequinha. Mas também, se a criança acordou molhada, fez xixi ou fez cocô durante a noite, não é para repreender, para brigar, nossa, você me decepcionou, não. Você sempre vai conversar com a criança, você tem que mostrar à criança que ela é capaz, que você está do lado dela, que você está ali para apoiar. Os autores também falam que é bom deixar o banheiro de fácil acesso, às vezes até uma luz ligada, ou uma claridade, né, entre o quarto da criança e o banheiro, para que ela possa acordar à noite e ir no banheiro. Às vezes eu oriento a mãe, agora nessa quarentena, que está em casa, que é mais fácil, acordar pelo menos uma vez na madrugada, nesse início, para levar a criança até o banheiro. Então, é um processo de formiguinha. Quando tem alguma questão emocional envolvida, a criança volta a fazer xixi, volta a fazer cocô, tem mais dificuldade, às vezes com a chegada do irmãozinho. Os principais, né, que a criança tem essa regressão, é a chegada do irmãozinho e a separação dos pais. Isso é bastante preocupante. Às vezes criança grande volta a fazer xixi na cama, tudo pela questão, né, psicológica, emocional. Então, em muitos casos de desmame, a gente precisa da ajuda do psicólogo. O pediatra sozinho com a família às vezes não consegue. E o psicólogo, né, para dar todo o suporte a essa criança, para ela entender a situação e começar a se empoderar, voltar a ser como era antes. Falaram até aqui, acho que comentaram aí de uma criança de 7 anos que voltou a fazer xixi na cama. Então pode Então, estar relacionado, né, às questões e aí psicológicas, emocionais, sim. emocionais, Mais de né? 95% das vezes, por exemplo, 7 anos, né? Com, cer com certeza não, mas muito provavelmente essa criança já não fazia mais xixi na cama. Então, voltou a fazer, a gente tem que investigar, porque tem um psicológico por trás. E às vezes até questão de abuso. Questão de abuso sexual tem muita relação com essa regressão de fazer xixi, cocô na cama, de voltar a usar fralda.
bem complicado. A gente tem que ter essa sensibilidade para entender. Acho que